possível mudar um relacionamento? Bom, essa notícia ela pode soar como uma boa notícia ou como uma má notícia, é isso que eu vou te dizer. A boa notícia é que sim, é possível mudar um relacionamento. A má notícia é que nem sempre essa mudança é aquilo que a gente espera. E para você entender isso e tirar um benefício desse vídeo para a tua vida, de casada, espero, eu vou te contar duas histórias. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Se é a tua primeira vez aqui, eu sou a Carol Tormena e eu ajudo esposas influentes a florescer no casamento sem ter que discutir a relação. Essas duas histórias que eu vou trazer para você são histórias reais e pela delicadeza do tema, é algo que entra muito na intimidade das pessoas, eu trago a história, mas eu não trago os nomes. Eu tenho certeza que você entenderia isso, porque algum dia você vai me contar a tua história de transformação e eu vou querer preservar a tua identidade também. A primeira história, que trata de mudança no relacionamento, diz respeito a uma mulher que se viu no começo do casamento bem frustrada, porque ela esperava que após o casamento ela fosse passar mais tempo com o marido, que ela tivesse mais companhia para as atividades simples do dia a dia. Desde ir ao supermercado, ir a uma padaria, fazer um exercício juntos e inserir realmente essa vida de casados na rotina. E ela começou a se frustrar no começo do casamento, recém-casados, imagine você lá no começo do teu casamento. Ela começou a se frustrar porque ela já percebeu que logo no começo ela se viu tendo que lutar pela presença desse marido na vida dela. E parecia que aquilo era um esforço que não estava nos planos. No decorrer do tempo, essa mulher foi se deixando levar por essa frustração. E essa frustração foi deixando essa mulher mais apática, mais triste, mais desanimada. E aos poucos ela foi percebendo que aquela admiração que ela tinha na época do namoro, bem no comecinho do casamento, foi diminuindo. E ela começou a colocar no lugar dessa admiração muitas críticas que eram fruto dessa frustração. E ela foi percebendo alguns sinais que a deixavam ainda mais desanimada e mais desconectada do seu marido. Esses sinais, eles passaram despercebidos por essa mulher, porque ela achava que ele estava errado, ele não estava cumprindo o papel de companheiro que ela esperava. E essa é uma história que dura mais ou menos 10 anos. Em 10 anos, essa mulher pensou em desistir do casamento. Essa mulher trouxe o seu lado mais agressivo, mais distante, mais cruel. Não agressivo em palavras, mas em atitudes. Ela sabia como deixar aquele marido dependente dela. Ela notou um padrão, ela notou que quando esse marido estava mal, ele se aproximava dela, ele precisava mais dela. Fosse numa doença, fosse numa briga com os amigos, num desentendimento que ele tivesse. Quando ela via que ele tinha algum problema, ele se aproximava. E ela viu nisso, de forma inconsciente, um padrão. E ela começou a plantar isso, querer enfraquecer esse homem, porque ele fraco estava mais perto dela. Mas essa mulher teve uma história de transformação. Transformação de Deus mesmo na vida dela. Deus foi abrindo os olhos dessa mulher e foi mostrando que o que ela estava plantando não era amor. Ela estava plantando dependência, ela estava plantando dependência nela e nele.
ela estava plantando através de tristezas, de diminuir o outro, atos de desamor. E desamor era uma palavra muito forte para essa mulher. E ela foi percebendo isso e foi onde ela começou a desejar mudar. Só que essa mudança dela aconteceu de uma forma que a maioria dos casais começa uma busca, querendo mudar o marido, querendo mudar o outro. E ela esperava essa mudança e ela verbalizava o que precisava ser mudado, mas ela ainda não sabia fazer sem machucá-lo. Essa mulher entendeu o que precisava ser feito, entendeu o poder do silêncio, se deixou transformar pela ação de Deus e conseguiu mudar completamente o relacionamento que ela tinha. E hoje, quando ela olha para os 15 anos que ela passou com esse marido, ela já se vê uma pessoa diferente. E ela percebe que essa mudança que ela fez nela trouxe impacto positivo nele. Mas ela aprendeu que a mudança tinha que partir dela. Essa foi a primeira história. Tem uma segunda história. Essa segunda história não tem um desfecho tão feliz. Infelizmente, essa primeira história não é o que acontece com a maioria das pessoas. E por mais que talvez você pense, né, levou 15 anos esse processo de transformação, é muito tempo. Por mais que você pense isso, entender o outro lado da história pode ser mais amedrontador, que é justamente essa história que eu vou te contar. Esse casal, eles começaram a namorar de um jeito diferente. Eles começaram a se envolver enquanto um deles já tinha um relacionamento. E por mais que um dos lados alegasse que esse relacionamento já não ia dar certo e que gostaria de mudar, que estava buscando uma mudança, eles começaram de um jeito que eles não imaginavam qual que ia ser a consequência disso. Eles começaram forçando a barra um do outro. Eles começaram um processo de namoro onde um já mostrava uma dependência afetiva do outro. Claro que eles não percebiam no momento. Mostravam alguns ímpetos de emoções que, quando se está no namoro, na fase da paixão, se vê como ato de amor. Uma pessoa que viaja quilômetros em um dia para encontrar o outro sem nem avisar. Uma pessoa que demonstra uma afetividade extrema, uma necessidade de estar com o outro e fala que essa é a pessoa da minha vida. Esse casal se casou escondido. Esse casal tinha os seus bloqueios, como todos os casais têm, cada um tem o seu bloqueio. Mas eles decidiram fazer do jeito deles. Esse casal realizou muitos sonhos. Apesar de um começo turbulento, eles realizaram muitos sonhos. Sonhos de ter a casa que eles sonharam para eles, filhos que eles sonharam para eles, carro que eles sonharam para eles, viagens, festas, amigos. Mas essa mulher guardava em si algo que não estava resolvido nela. Algo que era dela, uma dependência afetiva que não estava resolvido. E a cada realização de sonho, ao invés deles se tornarem mais ligados, eles se tornavam mais desconectados. Ao invés deles unirem forças
na criação dos filhos, na realização dos sonhos, eles tomavam decisões que os distanciavam, que os separavam. E eles não foram percebendo isso, porque cada um achava que estava agradando ao outro, mesmo se ferindo, mesmo indo contra algo que para eles era um tesouro. E esse casal foi chegando num ponto em que, ao invés de cada um tirar o melhor de si, eles tiravam o pior um do outro. Que triste isso. Quando a gente vê um casal que se ama, fazendo com que o outro se fira a ponto de tirar o pior que ele tem. E quantos casais vivem isso? Esse casal representa muitos casais. Muitos casais que ainda querem fazer dar certo. Essa esperança é algo fantástico que o ser humano tem. Por isso que eu falo para você, quando a gente olha para essas duas histórias, não sei se você se identifica mais com a 1, com a 2, mas veja, os dois casais tiveram dificuldades, e é muito comum casais terem dificuldades. Então, quando a gente fala em é possível mudar, eu imagino que nessa tua pergunta você esteja perguntando, a pergunta por trás da pergunta significa, eu consigo melhorar esse casamento? E esse melhorar significa o teu ponto de vista em cima do relacionamento, certo? Geralmente, como que nós tomamos uma decisão? Com base naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou vivendo. E é estranho a gente pensar, mas geralmente o casal que dá certo é o casal onde cada um se tornou responsável pelos próprios atos. Mesmo que isso parta de uma única pessoa no começo, eu sei que o casal são dois, mas eu estou falando aqui com você que é mulher. Eu sei que tem homens que assistem meu canal também, e eu digo, não se sintam excluídos, porque muito do que eu falo aqui vai fazer você entender a cabeça da tua mulher, vai fazer você entender como lidar com ela, mas a minha mensagem é diretamente para as mulheres. Porque o que eu percebo em atendimentos, em mentorias, em conversas informais, assim, até pelas redes sociais, é o poder que a mulher tem de influenciar um casamento. Uma esposa que influencia, ela pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Mas uma esposa que entende o poder da influência que ela tem e decide fazer a parte dela, sem ficar esperando do marido, ela consegue transformação. E eu não direi isso para você se eu não já tivesse visto acontecer. Mas o que mais eu vejo quando me chegam dores, eu sei que são dores, que são feridas que chegam para mim, eu vejo pessoas querendo mudar a situação, ou seja, o casamento, ou mesmo o marido. E eu não tô falando que os maridos são santos não, tá? Eu sei que os maridos também têm muito que mudar, eu sei que eles podem e devem desenvolver o potencial deles. Não tô tirando isso. Mas se for para eu argumentar com você ou te estimular através da mudança do teu marido, eu teria que chamar ele aqui para conversa. Eu teria que falar assim, então faz o seguinte, já que o teu marido é o culpado da situação, já que é ele que tem que mudar, então chame ele para conversa e você não precisa participar, né? Porque afinal o problema está com ele. E é muito comum a gente ver o erro no outro. É comum, eu não te julgo por isso. Porque é mais fácil a gente ver os erros dos outros do que os nossos próprios. Isso é normal, isso é do ser humano, isso é biológico até, sabe? É instintivo até. Mas nós não somos seres apenas dessa parte animal, dessa parte de olhar para os instintos. Nós somos seres racionais. Nós somos criaturas de Deus. Então eu não posso simplesmente olhar para os meus instintos e entender que isso é o caminho, é a solução para tudo. Eu tenho que me questionar, eu tenho que entender com compaixão, eu tenho que buscar olhar para o outro de uma forma que ele mesmo não consegue se ver, porque senão qual é
o meu papel nesse casamento. E quando a gente fala em mudança de casamento, nós temos que levar em conta que nem sempre a mudança que nós desejamos é a melhor. Pode ser mais conveniente, isso sim. É mais fácil, se torna mais seguro, você se sente mais confortável daquele jeito, porque é a forma como você acredita que seja o certo, é a forma como você sabe fazer, como sabe lidar com a situação. Mas não necessariamente é o melhor. O melhor, para a gente falar em melhor, a gente tem que considerar a vontade dos dois e nós temos que considerar também a vontade de Deus. Então, se nós olhamos para o casamento, e eu sou uma pessoa que acredito realmente que o casamento é um caminho de santidade, um caminho, e um caminho significa que ele não é o único caminho, porque existem vários, mas é um caminho. Então, se você está num casamento, você tem um caminho de santidade. A menos que você coloque isso a perder mesmo. Eu não quero saber disso. Aí tudo bem. Aí não vou discutir mesmo. Mas, se você acredita que pode ser um caminho de santidade, por que então olhar para esse casamento como apenas uma fonte de satisfação pessoal, de felicidade, muitas vezes de egoísmo? Por que tem que ser do meu jeito? Sempre. Sendo que a santidade a gente cria com a nossa relação com Deus, com nós mesmos e com o outro. Então, fazer só pelo outro é o caminho? Não, só pelo outro exclusivamente, não. Tem muitas pessoas que se anulam, fazem só pelo outro, mas não estão bem com essa atitude. Eu não estou falando que você não pode fazer só pelo outro, ser mais altruísta. Pode, não vou te julgar. Mas não é o primeiro e maior mandamento. O primeiro e maior mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus, ele nunca pede para nós amarmos mais ao outro do que a nós. Ele pede para que nós façamos ao outro aquilo que nós queremos que seja feito a nós. Mas olha que interessante. Esse fazer ao outro o que a gente quer que seja feito a nós nem sempre é exatamente o que está escrito, o que eu entendo que seja. Ipsis literis. Vamos pegar um exemplo? Se eu falo em amor mesmo. Nossa, para mim, amar ao meu marido é ficar com ele. É dar um beijo nele, é fazer um carinho nele, é demonstrar esse afeto. Porque eu entendo que isso é o tipo de amor que eu gosto. Então eu faço isso pra ele e eu acho que eu estou amando ele. Mas vem cá, será que é o jeito que exatamente que ele entende o amor? Porque se essa pessoa entende o amor como: nossa, ela nunca falou que me ama. Ela nunca disse com palavras. Então, talvez ela não me ame. Significa que você não ama? Não. Mas o que pra você parece amor, pra ele pode não parecer. O que pra você é amor, pra ele pode não parecer. Então, muitas vezes, nós vivemos algo que, inclusive, é bom, mas que não é aquilo que o outro quer. Então, dar amor para o outro não significa que o outro está recebendo. Então, quando Deus nos fala, faça ao outro aquilo que você gostaria que seja feito para você, não é pegar a tua pessoa, eu gosto disso, eu vou dar esse meu pro outro. Não, é se colocá-lo no lugar do outro. Entender o que para ele aquilo significa. Eu quero amor, eu sei que o outro também quer amor, mas então deixa eu decodificar esse amor. O que para aquela pessoa, aquele meu marido, o que para ele é amor? E aí eu dou para ele. Por quê? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria de receber amor daquele jeito. Não do jeito que eu quero, eu, pessoa individual. E quando você entende isso, certamente, com esse exemplo que eu te dei, você vai começar a pensar: nossa, então tem muita coisa que eu estou fazendo que pode estar dando um efeito contrário. Por isso que eu falo, é possível mudar no casamento? Sim, não só é possível, como acontece. Você querendo ou não, acontece a mudança. A questão é que nem sempre é como a gente gostaria. Então, essa mudança, ela não vai ser para me servir, para fazer exatamente do jeito que eu quero.
Afinal, eu sou um adulto, uma mulher crescida, uma mulher influente, corajosa, com o dom do Espírito, ou eu sou ainda uma criança imatura, mimada, querendo ser servida? Se Jesus nos pede para servir mais, que ele nos pede para que nós amemos ao invés de buscar o amor, amar do que ser amado, não é isso? Que a gente possa perdoar ao invés de buscar esse perdão. Então, que a gente possa agir mais. Por quê? Porque esse agir, quando ele é verdadeiro, quando ele é verdade, quando ele é para levar o amor puramente, não para jogar na cara do outro nada, não para provar para ninguém, provar para si mesmo, não. Simplesmente eu quero amar. Isso retribui o próprio amor. Essa lei de Deus, quando ele te pede, vai você e faz. Vai você e dá o primeiro passo. Vai você, em vez de ficar esperando que ele demonstre isso ou aquilo, que ele faça desse teu jeito, faz você. Quando ele ensina isso pra gente, ele está nos ensinando que quando é verdadeiro, esse amor retorna. Só que se você já pensou em fazer com a intenção de receber de volta, já não vale essa regra. A lei ou a regra da reciprocidade. Você tem que fazer porque você quer fazer. Se você faz para receber algo em troca, isso é conveniência, isso é acordo comercial, isso é uma troca, isso é qualquer outra coisa menos reciprocidade. Então a reciprocidade ela tem que estar no casamento. Com isso, se você já sabe que a mudança ela é possível, agora qual é a mudança que eu quero? Carol, mas você não disse que eu não posso simplesmente fazer a minha vontade? Sim, mas você tem que partir de um pressuposto. Você tem que partir de um ponto. Tá bom, eu tô nesse ponto e eu quero chegar nesse outro ponto. Eu tô em A, quero chegar em B. Se eu estou em A, quero chegar em B, neste caminho de A até B, o que é que eu preciso me transformar também? Então, não que você não possa desejar uma transformação de um casamento onde você tenha mais paz, mais diálogo. O diálogo ele não depende só de mim, depende de mim e do outro. Mas você pode desejar isso? Sim, desde que você, nesse caminho de A para B, como que eu posso me tornar mais interessante nesse diálogo? Como que eu posso falar de assuntos que não sejam só do meu interesse e também do meu marido? De que forma, em que situação, com qual tom de voz, o que eu preciso mudar em mim, o que eu preciso resolver antes desse diálogo? Porque às vezes a gente pensa lá no diálogo e não pensa que não tem mais conexão. Peraí, eu primeiro preciso criar essa conexão. Ou você acha que conversando vai criar conexão? Depende do que você está vivendo. Se você já está vivendo aquele momento que esses dois casais que eu citei aqui para você passaram, o primeiro lá no começo, com frustrações, com sentimento de desistência. O segundo, com muitas realizações de sonhos e ainda assim desconectados. Então, a situação em si, ela pode ser boa ou ruim, e o casal estar conectado ou desconectado. Não é a situação em si. Então, não é o diálogo em si que vai conectar. Precisa haver mudança íntima, pessoal, própria. Responsável. O que é uma mudança responsável? Eu até sei que o outro precisa mudar. Não vou me enganar com isso. Eu sei que ele também precisa mudar. Também. Mas eu vou focar naquilo que está na minha mão. O que está na minha mão é o que eu posso mudar. O que eu posso mudar em mim, não nele. Porque se é difícil mudar, se fosse fácil, estaria todo mundo flexibilizando mais, experimentando novas formas de ser, e a gente tende a ficar do nosso jeito, travados. Essa trava é o que torna o relacionamento mais difícil. Porque na hora que eu preciso entender o outro que está pensando diferente, eu nem escuto direito, porque eu já quero defender meu ponto de vista, porque aquilo ali me ameaça de algum jeito, em algum medo que eu tenho. E se a gente deixasse um pouco de lado esses medos para se abrir de fato para esse amor? Quando a gente se abre para o amor, os nossos medos diminuem. Porque nós vemos que eu não preciso fazer para ter algo em troca. Eu
Eu não tenho essa obrigação, eu não tenho essa responsabilidade pelo outro, dele me retribuir. Não, eu tenho a responsabilidade de eu fazer. E se eu estou fazendo a minha parte, isso já me traz paz, isso já me traz consciência tranquila. Eu já me torno uma pessoa mais humilde, porque eu não tô, sabe, não é um prêmio. Se eu não ganhar nada em troca, eu não tô sendo julgada por isso. É muito libertador isso, muito libertador. E é inevitável, quando você se transforma nessa pessoa, da mudança não acontecer, é inevitável. A mudança vem e vem para melhor, por quê? Porque você é uma pessoa diferente, se transforma numa pessoa diferente, mesmo no mesmo ambiente, a tua influência muda. Quando você está, digamos, alinhada com os teus sentimentos, os teus pensamentos, com a tua fé, quando tudo está alinhado, é como se aquela imagem tua própria, que antes estava um pouco nebulosa, estava assim um pouco embaçada, ela se torna concreta, a ponto de não só você ver, como os outros ao teu redor. É nítido uma pessoa que está segura, que está sábia, que sabe o que está fazendo, que sabe onde quer chegar, que sabe o que está dando, que está buscando, mesmo nas imperfeições, está buscando esse caminho do amor, da santidade. É nítido uma pessoa assim, convivendo com outra, e uma pessoa totalmente insegura, lutando por migalhas, se sentindo uma vítima, se sentindo que não tem nada para fazer. É totalmente diferente o comportamento dessas duas pessoas. A mesma pessoa, o mesmo ser humano pode ser essas duas pessoas. E tudo começa na questão da responsabilidade. Eu vou me tornar responsável por aquilo que está em mim. Eu posso mudar. Se o outro não vai mudar, se ele decidir não mudar nunca na vida dele, não decidir nunca melhorar nada, com todo respeito, é um problema dele. Ele vai ter que lidar com essa consciência dele. Ele vai ter que lidar com a fé que ele tem, com Deus. Ele vai ter que lidar com isso. E eu sei que a gente, como esposas, nós nos preocupamos também com esse marido nesse sentido, né? Ai, meu Deus, mas se ele não muda, e como que vai ser? Só que antes da gente se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar na nossa conversão verdadeira, na nossa mudança verdadeira. Porque muitas vezes essa frase de, ai, mas eu preciso fazer algo por ele, eu preciso ajudá-lo, geralmente isso entra como uma justificativa para a gente se manter na nossa zona de conforto, antes de qualquer coisa. Não estou falando que é teu caso. Estou falando que a maioria das vezes a gente usa de argumentos que são muito lógicos para nós mesmos, que são aceitáveis, que são bonitos, são aqueles pensamentos que você fala, meu Deus, mas isso é um ato de amor. Só que esse ato de amor, sem uma cura verdadeira, ele se volta contra a gente. Então eu preciso me deixar curar completamente para que essa minha intenção de amar, ela seja pura. E ela aconteça da melhor forma, da perfeição de Deus. Senão isso se volta, e em vez de se transformar num combustível para o outro, ela me retroalimenta no meu ego. E eu me sinto daí uma pessoa boa porque eu estou fazendo algo pelo outro. Não, não é só Deus que é bom? Então a gente não tem que usar desses argumentos que fazem até sentido pra gente para alimentar a nossa consciência. Não, a nossa consciência ela tem que estar sempre vigilante. E essa vigilância significa que você talvez passe maior parte do teu tempo incomodada com as suas questões e a sua visão de mundo do que segura e tranquila, do tipo, já fiz a minha parte e tô bem aqui, agora eu vou descansar. Não, acho que a gente não tem esse descanso aqui. Não deveríamos nos contentar com esse tipo de descanso aqui, dessa vigilância, não. Porque senão quem vigia? Quem vigia? Então, assumir entenda, é a tua responsabilidade, não é assumir a responsabilidade pelo outro. É se compadecer do outro. A partir do momento em que você se torna responsável total pelos teus atos, a ponto de, em tudo, até quando as coisas estão indo bem, você ser capaz de se questionar o que eu posso ser ainda melhor. E você não para nunca de buscar essa crescente. Porque isso nos move para perto de Deus, só por isso. Então hoje, independente da situação que você esteja vivendo, talvez não seja nenhum desses dois cenários que eu tenha colocado aqui, né? Aqui são só dois exemplos. Independente, você pode estar muito bem no teu relacionamento.
Ou você pode estar bem em muitos aspectos, mas poderia estar melhor em outros. Você não precisa estar numa crise de relacionamento. Eu gostaria muito que você que está aqui comigo estivesse detectando sinais apenas, e não já numa crise. Eu sei que não é o caso da maioria. E eu falo isso apenas para que você não tenha que sofrer tanto. Mas enfim, cada um tem uma história, né? E independente da sua, independente se você está em sofrimento hoje ou se você não está, existe possibilidade para você. Existe possibilidade de mudança para melhor, desde que você esteja disposta a olhar o que você pode fazer por você, pelos teus atos, que vai impactar no teu casamento. É sempre um olhar de compaixão, é sempre um olhar para o outro também. Não é ser egoísta, não é só falar de você, mas é olhar para você e falar o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. Se você conseguir transformar a tua dor, mesmo em meio da dor, mesmo que esteja difícil, e se está difícil para você enxergar onde que você poderia mudar, peça ajuda. Escreve para mim aqui nos comentários, peça ajuda, porque é importante a gente enxergar. Esse é o primeiro passo. Depois que a gente enxerga, a gente consegue fazer algo a respeito. Enquanto a gente está olhando para o outro e vendo que a mudança está na mão dele, eu estou completamente de mãos atadas, eu não tenho o que fazer porque eu estou dependendo que ele venha com a chave para tirar essa minha algema daqui, porque eu estou presa, é ele que vai me desamarrar daqui. Eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Essa situação de vítima é destruidora para um casamento. Espero ter te ajudado. Beijo para você. Fica com Deus.